Bem, sobre a classificação das enzimas, elas são subdivididas em 6 grandes classes, cada uma com as suas subclasses de acordo com o tipo de reação catalisada. Bem, então, são esses 6 tipos aqui: oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. Cada uma vai ter um tipo específico de reação, que a gente vai ver aqui mais ou menos como é que se dá. Bem, o primeiro tipo são as oxidorredutases, como o próprio nome aqui já diz, né? Óxido e redutase, né? Então vai ter um tipo de oxidorredução, podemos dizer. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui uma substância A reduzida, ou seja, que está com os elétrons, e uma substância B oxidada, né? O que a oxidorredutase vai fazer é transferir os elétrons dessa substância A para a substância B. Sendo assim, essa aqui que estava reduzida vai ser oxidada, como dá para ver aqui em AOX, e o B que estava oxidado vai ser reduzido, como está vendo aqui em BRED. Claro que esse tipo de reação ela pode ocorrer no sentido tanto direto quanto no inverso, é o que está dizendo aqui essa seta apontando para os dois lados. Sendo que nessas reações de oxidorredução, o agente que vai ser reduzido, ou seja, o que está oxidado aqui no começo, normalmente ou vai ser o NAD+, ou vai ser o FADH. Então, se você vê que tem ou NADH no final ou FADH2, já dá para saber que de cara que já é uma oxidorredutase. Claro que nem sempre vai ser o NAD ou o FAD, né? Pode ser o oxigênio, o agente aqui que vai ser reduzido, como também pode ser citocromos, pode ser algumas coisas, né? Mas normalmente é o NAD e o FAD. O segundo tipo aqui são as transferases. Novamente, o nome já dá uma pista aí do que ele vai fazer mais ou menos. Que no caso vai ser transferir o grupo de uma molécula aqui, no caso tem essa aqui AB, e uma C aqui. Então ele vai transferir o grupo B para essa molécula C, ficando aqui o A sozinho e dando como resultado aqui o BC. Novamente, isso aqui pode ser tanto no sentido direto como no sentido inverso. Normalmente vai ter o nome seguido aqui do sufixo transferase. Por exemplo, aqui glicosiltransferase, aminotransferase, fosfotransferase. Todas essas aqui vão estar transferindo o grupo aqui que ela está dizendo no nome da enzima, né? Também temos aqui o 3, as hidrolases. Hidrolase por quê? Porque sempre aqui vai ter uma molécula de água envolvida nessas reações de hidrolase. Por exemplo, aqui tem essa molécula AB e uma molécula de água. A molécula de água, nesse caso aqui, ela vai ser usada para quebrar a ligação entre A e B. Como? Um OH dessa água, que como dá para ver aqui, o vermelho é o oxigênio e o branco é o hidrogênio, né? Então, um OH vai ir para uma molécula, enquanto que o outro hidrogênio aqui que sobrou vai ir para outra. Nesse caso aqui vai estar quebrando essa molécula AB em duas. AH, que ficou com o hidrogênio, e BOH, que ficou com o OH ou a hidroxila, né, como a gente chama. Como exemplos aqui a gente tem as estereases, glicosidases, peptidases e amidases. No grupo 4 aqui, as liases, que também podem ser chamadas de sintases, temos aqui uma substância A e uma substância B. O que a liase vai fazer é sintetizar, ou seja, vai juntar essas duas espécies aqui, A e B, em uma AB. Normalmente, quando ela faz isso, ela vai estar colocando aqui uma dupla ligação. Ou, no caso, ela pode também retirar. As liases, elas normalmente são classificadas de acordo com o grupo que ela está colocando. Então, por exemplo, se esse A aqui fosse um CO2, ela seria uma carboxilase. Se fosse uma água, ela seria uma hidratase, que vai estar adicionando a molécula de água. É diferente do caso aqui da hidrolase, porque a água está sendo dividida aqui no OH e no H. E já no caso da liase, ela seria incorporada na forma de H2O mesmo, né? Na mesma molécula, que seria a B. Isomerases são o quinto grupo e ela vai fazer o seguinte: ela vai formar um isômero, ou seja, uma molécula que tem os mesmos átomos dessa molécula inicial, só que disposto em uma configuração diferente. Por exemplo, aqui tem essa substância A e tem essa parte aqui, ó, essa parte que está em amarelo. A isomerase ela vai transferir essa parte que está em cima e vai colocar na parte de baixo. É uma forma de demonstrar mais ou menos o que a isomerase faz. Ela vai só transferir a posição aqui, vai mudar a posição dos átomos dentro da mesma molécula, formando um isômero. Que no caso aqui está representado como isoA. Aí, como exemplos, aqui nós temos as epimerases, as isomerases cistrães e as transferases, entre outros tipos, né?
E, por fim, o grupo 6 tem as ligases, que é um tipo mais dificinho de entender, mas não é muito não. Ela é semelhante à liase no sentido que ela vai sintetizar uma molécula aqui, por exemplo, tem a A e B, e vai juntar elas em uma molécula AB. Mas, para isso, ela vai ter que usar um substrato de alta energia, que no caso aqui está representado como XTP. O X ele está representando o nucleosídeo. Pode ser adenina, guanina, uracila ou citosina, né? Formando aí ou ATP, ou GTP, UTP ou CTP. Normalmente, na grande maioria das vezes, vai ser o A, né? Que vai ser o ATP, que vai ser usado. Por fim, dando aqui o nucleosídeo difosfatado, ou seja, normalmente seria o ADP, e o fosfato inorgânico que foi quebrado para poder fornecer energia para essa reação ocorrer. Então, são esses os tipos. Agora, exemplificando um pouco mais, né? Na classe 1, como eu disse, as óxido-redutases, elas vão trabalhar com transferências de elétrons, íons hidreto ou átomos de hidrogênio, que ocorrem na forma de prótons, ou seja, H+. Como exemplo aqui tem as desidrogenases, redutases, oxidases e peroxidases, né? Então, todas as enzimas que tiver esse nome aqui no final, por exemplo, piruvato desidrogenase ou NADH redutase, qualquer coisa assim que tiver esses nomes aqui, você já sabe que é óxido redutase. Então, por exemplo, aqui tem um álcool qualquer, no caso o etanol, que vai ser oxidado pela álcool desidrogenase. Então tem aqui o carbono e o OH. Ele aqui está na forma reduzida. Quem está na forma oxidada, no caso aqui, é o NAD+, a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Então, o que essa enzima álcool desidrogenase vai fazer é transferir esse hidrogênio, junto com esse aqui, para o NAD+. Então, ele vai receber os elétrons, que está junto do hidrogênio, formando aqui o NADH e um H+, que vai ficar fora do NADH, vai ficar solto. Então, esse oxigênio aqui que estava na sua forma reduzida, com o hidrogênio, ele vai passar na sua forma oxidada, na forma de carbonila, ou seja, na forma de dupla O. Então, formou aqui um aldeído, né? Um C-dupla-O junto de um hidrogênio. Então, basicamente, a óxido-redutase ela faz isso. Ela vai transferir os elétrons, na forma de H+, para um substrato que estava oxidado, vai ser reduzido, que no caso aqui foi o NAD+, que virou o NADH. Lembrando, né, a óxido-redutase ela sempre ocorre em conjunto. Nunca vai ter uma oxidação sem ter uma redução e nunca vai ter uma redução sem ter uma oxidação. Então sempre alguém vai estar sendo reduzido e alguém vai estar sendo oxidado. Nesse caso aqui, quem está sendo reduzido é o NAD e quem está sendo oxidado é o álcool aqui, né, o etanol. Transferases. Como eu disse antes, reações de transferência de grupos, exemplos, quinases, transcarboxilases e aminotransferases. Quinases, ela sempre vai transferir grupos fosfato de uma molécula para outra. Transcarboxilase transfere carboxilas e aminotransferases transfere aminas, ou seja, NH. NH2, né, no caso. Por exemplo, aqui tem uma reação catalisada por uma aminotransferase, ou seja, transferência de grupos NH2. Então tem aqui um aminoácido, no caso aqui é o glutamato ou ácido glutâmico, e o piruvato ou ácido pirúvico, que é essa molécula aqui de 3 carbonos. Então, o que vai ocorrer aqui é que o grupo amina desse aminoácido, o NH2, vai ser transferido para esse piruvato por meio de uma aminotransferase. Então, a aminotransferase está exemplificando muito bem como ocorre a ação das transferases. Ou seja, esse NH2 vai ir para o lugar desse dupla O aqui, e o dupla O vai ficar no lugar do NH2. Então, esse glutamato, ele, quando ele perde o NH2 e recebe o dupla O, ele virou aqui o alfa-cetoglutarato. E o piruvato, que tinha o dupla O e recebeu o NH2 pela aminotransferase, ele vira um aminoácido, que no caso é a alanina. Então, o que ocorreu aqui foi uma troca de mão dupla. Ou seja, uma molécula doou um grupo para a outra, virando outra coisa. No caso aqui virou alfa-cetoglutarato e alanina. É um exemplo aqui de transferase. Bem, na classe 3, as hidrolases vão participar de reações de hidrólise. Exemplo, amilase, urease, pepsina, tripsina, quimiotripsina e várias peptidases e esterases. Normalmente, a maioria das enzimas digestivas elas vão ser dessa classe, porque as reações digestivas elas são de quebra, ou seja, de hidrólise. Mas também pode ocorrer o contrário, né, que seria a reação de condensação. Mas vamos por parte aqui. Temos aqui duas moléculas de glicose, no caso aqui a alfa-D-glicose e a beta-D-glicose.
E para fazer uma reação de condensação, ou seja, unir essas duas moléculas de glicose, vai ser necessário a retirada de uma molécula de água, ou seja, esse OH dessa glicose vai reagir com o hidrogênio dessa outra glicose, formando aqui ó, H2O. Então, na saída aqui do H2O, formou aqui uma ligação glicosídica entre essas duas glicoses, formando aqui a molécula de maltose, que é um disacarídeo, né? E do mesmo jeito pode acontecer o contrário, né? Vir uma molécula de água, doar a sua hidroxila para esse hidrogênio e um hidrogênio para esse oxigênio aqui, formando aqui o OH e um H junto desse O, para novamente quebrar essa ligação glicosídica, formando aqui duas moléculas de glicose isoladas, né? Isso seria a reação de hidrólise. Então, a hidrolase ela vai fazer isso. Perceba que sempre tem a participação da molécula de água, tanto na formação dela quanto no uso dela. A classe 4 das liases vai trabalhar com a adição de grupos a duplas ligações ou formação de duplas ligações por meio de remoção de grupos, como eu tinha dito anteriormente, né? Então, por exemplo, aqui, tem aqui essa molécula, que é o fumarato. Ela tem esses dois ácidos carboxílicos aqui na ponta e dois carbonos aqui que estão na sua forma insaturada, ou seja, com a dupla ligação. O que essa enzima, que é uma liase, no caso a fumarase, vai fazer, ela vai hidratar essa molécula de fumarato, ou seja, vai entrar uma molécula de água aqui na forma de OH e um H aqui, né? Então, esses dois carbonos que estavam na sua forma insaturada voltaram à sua forma saturada. Nesse caso aqui, vai perder a dupla ligação e ficar com uma ligação simples, se transformando aqui no L-malato. Essa reação ela faz parte do ciclo de Krebs, é uma das reações intermediárias lá, e é um bom exemplo aqui de uma reação mediada por uma liase. Além dessas reações que têm água, ou seja, hidratases, também vão ter as carboxilases, que é a junção de um grupo carboxila na molécula, e tem outras que são as desaminases, que vão juntar ou retirar grupos amina dessas moléculas, né? Classe 5, isomerases, elas vão trabalhar com transferências de grupos dentro da mesma molécula. Atenção para isso, né? Se for em moléculas diferentes, aí seria transferase. Mas como é na mesma molécula, aí a gente fala que é isomerase, porque está sendo formado um isômero da mesma molécula, transferindo o grupo dela mesma, né? Então, por exemplo, aqui tem a dihidroxiacetona fosfato, que é um intermediário da glicólise. E tem aqui, ó, perceba que tem nesse carbono do meio, tem um dupla O, ou seja, uma carbonila. Essa enzima aqui, a triose fosfato isomerase, de exemplo, ela vai transferir essa carbonila desse carbono do meio para esse carbono dessa ponta, né? Então, aqui, ó, transferiu esse carbono aqui, o dupla O ficou aqui e o OH veio para cá. Então, trocou a posição deles aqui. Formou aqui o gliceraldeído 3-fosfato, que é um isômero dessa molécula anterior aqui. Então, basicamente, o que ela faz é isso, transferir o grupo dentro da mesma molécula. Outro exemplo aqui é a epimerase. Tem vários tipos de epimerase que formam epímeros, que epímeros nada mais são do que isômeros que vão diferir na posição de algum grupo de um carbono. Por exemplo, aqui tem a D-xilulose 5-fosfato, e a única diferença dela é que essa hidroxila aqui ela vai estar no lado esquerdo, enquanto que na D-ribulose 5-fosfato ela vai estar no lado direito. Então essa enzima aqui, essa epimerase, ela só vai trocar a posição dessa hidroxila do lado esquerdo para o lado direito, formando aqui um isômero. Basicamente é isso. Outro exemplo aqui é a mutase, fosfoglicerato mutase. O que ela vai fazer? Tem essa enzima aqui, também intermediária da glicólise, o 3-fosfoglicerato, que nada mais é do que um glicerato com um fosfato no carbono 3. O que essa enzima vai fazer é transferir esse fosfato do carbono 3 para o carbono 2, ou seja, esse do meio aqui. Então, ó, o fosfato ficou aqui na posição 2 e virou aqui o 2-fosfoglicerato. Simples assim, ele só vai transferir a posição desse fosfato do carbono 3 para o carbono 2, formando aqui o isômero, né? E por fim, as ligases, né? Que são as reações de síntese, onde duas moléculas são unidas às custas de uma ligação fosfato de alta energia, por exemplo, aqui do ATP, como eu falei, né? Por exemplo, aqui tem um ATP, que é uma adenosina trifosfato, e um HCO3-, que é um íon bicarbonato. Então, tem aqui também o piruvato, que é aquela molécula anterior que eu já mencionei. E o que essa reação dessa enzima piruvato carboxilase faz é carboxilar o piruvato, ou seja, adicionar uma carboxila nele, na forma de CO ou H. Para isso, vai ser usada a energia do ATP, já que o íon bicarbonato ele não tem energia suficiente para se ligar de maneira espontânea no piruvato, né? Então, o que vai ocorrer
é que esse ATP vai ser quebrado em ADP e fosfato inorgânico, e o íon bicarbonato vai entrar no piruvato na forma de carboxila. Então vai formar aqui, ó, o oxaloacetato, que novamente é um intermediário do ciclo de Krebs. Então dá para ver aí mais ou menos como é que ocorre essas reações de síntese através de ligase. Também vale ressaltar que o contrário poderia ocorrer, né? Não nesse caso específico, mas em outros tipos de ligases pode ocorrer o contrário, que seria a saída do grupo que foi adicionado, no caso aqui a carboxila, e a saída fornece energia suficiente para unir o fosfato com o ADP, formando um ATP. Isso também pode ocorrer. Não nesse caso específico, né? Que nesse caso aqui a reação ela é só direta, não existe reação inversa. Então nesse caso não tem, mas é só um adendo mesmo.